Conversando com Bruno Zen. Oferecimento. Produtos Lucena. Loja da Fábrica. Candelária. 3207-8079. Monte com Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. 3643-3993. Real Publicidade e Serigrafia. 3218-4861. Online for Men. Moda masculina. Via Direta. Hiperprudente e Natal Norte Shopping. E Urne. A carteira oficial dos estudantes. Via Direta. 3206-0496. Muito boa noite para você acompanhando o nosso programa aqui, Conversando com Bruno Zen na Rede TV RN. Eu quero agradecer primeiramente a você que está aí nas redes sociais, fazendo parte de uma movimentação maravilhosa. Eu fico feliz quando você pega aí o seu celular, bate uma foto da TV, marca a gente lá no Facebook, Conversando com Bruno Zen, o link está aqui, ó. Gente, vocês não têm noção de quanto isso é importante. Principalmente nesse início de programa, né? Nós estamos em horário novo, né? Começamos agora com horário de Natal, às 9h55, começando às 9h55 da noite. Hoje o nosso convidado, vamos conversar com um dos mais, digamos assim, conceituados e polêmicos deputados, entre os deputados do Rio Grande do Norte. Kelps Lima, nós queremos agradecer a sua presença aqui no Conversando com Bruno Zen. Eu que lhe agradeço, Bruno, a todos os telespectadores da Rede TV. É um prazer estar aqui batendo esse papo descontraído com você no dia de hoje. Muito bem. Então, eu queria só antes de conversarmos a respeito, nós vamos falar, obviamente, de projetos, inclusive projetos já aprovados, projetos polêmicos. Eu acho que muita gente nem meteria o dedo, o senhor foi lá. Digamos que mexeu na ferida mesmo, mas vamos conversar assim, o senhor queria ser advogado, queria ser político, como é que foi esse início da vida pública do senhor? Veja bem, Bruno, eu sonhei fazer política a vida inteira, fiz política estudantil, fiz política na universidade, mas por ter uma condição de vida complicada, eu sou arrimo de família, sustento pai, mãe, irmãs, desde muito novo, desde os 18 anos de idade, sou filho de família muito pobre, eu precisava primeiro me estabilizar profissionalmente na minha carreira de advogado para poder fazer valer minha vocação política e tentar um projeto nesse sonho. E era um sonho de quem? Do pai ou da mãe? Não, sonho meu. Meus pais, ninguém da minha família nunca participou de política. Minha família, como eu disse, é muito pobre. Eu fui o primeiro a ingressar no curso universitário em todas as gerações da minha família. Então não havia essa perspectiva. Mas eu, como sempre senti esse desejo, tão logo a minha carreira de advogado foi estabilizada, eu já tinha uma profissão para não depender de política para viver, a gente formatou um projeto, a gente achava que tinha uma contribuição, como ainda acha, que tem uma contribuição para dar na política do Estado, formulamos um projeto e apresentamos uma candidatura em 2012 a deputado estadual, em 2010 a deputado estadual. Ficamos na primeira suplência, perdemos a eleição por 700 votos, mas o destino ele conspira a favor, e aí a gente terminou assumindo o mandato há 1 ano e 3 meses atrás e estamos na Assembleia tentando colaborar com o Rio Grande do Norte, tentando formatar uma nova forma de encarar o Estado e de fazer política no Rio Grande do Norte. O senhor antes, no caso de ser deputado, de se tornar deputado em dezembro de 2013, após a ida do deputado Poti Júnior ao TSE, o senhor já ocupou diversos cargos políticos pela, então, Prefeitura do Natal, podemos dizer assim. E o senhor fez muita diferença com relação à mobilidade, digamos, esse lado tão polêmico que foi o ano de 2013, que todo mundo cobrou, né, mobilidade urbana, enfim, passe livre, e tudo isso o senhor fez parte, digamos, da Prefeitura. Como foi essa experiência, Kelps? Bruno, além de formado, quando eu decidi pôr em prática o projeto político, a minha primeira providência foi voltar para a universidade para estudar. Eu também tenho pós-graduação em gestão pública. E uma das áreas que eu me especializei foi justamente a de mobilidade urbana. Eu fui secretário por 1 ano, de janeiro a 1 ano e 1 mês, de janeiro até fevereiro do ano seguinte, de 2009. E a gente implementou uma série de projetos na prefeitura, em especial um projeto chamado Via Livre. Depois de 1 ano, esse projeto ganhou o prêmio de melhor política de trânsito do Brasil na Conferência das Cidades. Nós fomos chamados para dar palestra em várias capitais brasileiras,
Começamos a participar de um circuito de técnicos nacionais na área, e esse reconhecimento, foi a partir desse reconhecimento que veio a candidatura no ano seguinte, 2010. O projeto Via Livre, que de fato gerou uma polêmica muito grande na cidade, mas teve um reconhecimento muito alto, tanto é que a gente teve... O senhor foi muito respeitado pelos estudantes, né, por esse projeto. Teve uma votação muito grande. Ele tem uma característica muito parecida com os projetos que a gente apresentou hoje na Assembleia. Ele tem a mesma base. Ele não gera custo, ele não gerou custo para a Prefeitura, ele aumentava muito o fluxo de trânsito, mas ele não gerava custo. E ele é um projeto inovador, é um projeto que tem uma linha mais moderna. Ele já existe em algum lugar aqui do Brasil? Depois que ele foi implantado em Natal, algumas cidades do Brasil copiaram. João Pessoa, Manaus. Eu fui dar palestra na Secretaria de Transporte e Trânsito do Rio, de São Paulo, várias cidades, porque como ele ganhou um prêmio nacional, os técnicos da área que julgaram o projeto, ele passou a ter uma visibilidade maior. E a gente começou a dar consultorias em várias capitais do Brasil. Mas eu acho importante frisar isso, que o projeto ele tem uma linha mestre, que é possível fazer gestão pública moderna, sem grandes gastos, você alterando os eixos e os alicerces do modelo que se administra o Rio Grande do Norte, que é absolutamente equivocado e leva a gente a viver na condição que está hoje, por exemplo, a gestão pública estadual. Tudo isso de ruim que está acontecendo no Estado, ele é fruto do amadorismo com que é encarada a gestão pública no nosso Rio Grande do Norte. E é por isso que a gente tem como tema principal do nosso mandato a modernização da gestão pública. Certo. Então, o senhor ficou 1 ano e pouquinho como secretário, então, do governo Micarla de Souza. Isso, no primeiro ano. Do primeiro ano, né? Saiu por quê? Saí por 2 motivos. Primeiro, porque eu vi que o governo já não conseguia mais responder aos projetos que a gente queria dar continuidade. Isso depois ficou claro, aquele sentimento que eu tinha naquele momento, depois ficou claro para toda a cidade, o governo de fato desandou e não mais conseguiu responder às demandas da sociedade. Quem estava dentro viu isso antes, eu enxerguei de forma muito clara, e aí vi que não havia mais condição dos projetos que a gente idealizava serem tocados. E como eu não dependo de política, assim, eu dependo da minha família e do meu esforço de trabalho na advocacia. Preferi sair e voltar para a advocacia. Mas houve uma repercussão muito grande com a nossa saída, apelo muito grande, e diante desse apelo a gente resolveu ousar nesse projeto a candidatura a deputado estadual. É muito complicado você fazer política do Rio Grande do Norte sem você fazer parte das famílias tradicionais que dominam o Estado. Né? É esse ponto que eu queria chegar, porque o senhor também não tem sobrenome político nenhum. Não, nenhum. E está aí na Assembleia Legislativa. E nós vamos agora para o nosso segundo bloco, a gente vai conversar mais em relação a isso, como também de alguns vídeos no YouTube que eu não vou deixar passar de forma alguma. Até o próximo bloco aqui no Conversando com Bruno Zen. Segurança hoje em dia, todos nós temos que ter. A Montecom Segurança, há mais de 4 anos no mercado, conta com uma frota própria, entre carros de pequeno, médio e grande porte, totalmente informatizada, equipamentos qualificados, facilitando assim a comunicação entre a empresa e nossos clientes. Circuito fechado de TV, segurança eletrônica, terceirização de mão de obra em geral e muito mais. Montecom Segurança, sua segurança é nosso objetivo. Montecom Segurança, 3643-3993. Online for Men, homem com estilo veste online, Rio Grande do Norte, Paraíba. De volta aqui no Conversando com Bruno Zen, no nosso segundo bloco, aqui com Kelps Lima, deputado estadual pelo Partido Solidariedade. Por que Solidariedade? Então, o senhor é presidente do partido aqui no estado do Rio Grande do Norte. Porque, digamos assim, fala um pouco da história do partido, do novo partido. O Solidariedade é um partido nascido do movimento das classes trabalhadoras. O presidente nacional do partido era o presidente nacional da Força Sindical, que é a segunda maior central sindical do Brasil,
deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Paulinho da Força. E ele, junto com um grupo de deputados, resolveu que o país estava precisando de outro partido ligado às causas trabalhistas. O PTB já não consegue responder isso de forma adequada, o PDT, o PT, por estar no poder, já está num conflito muito grande na sua relação com os trabalhadores. O Solidariedade foi criado, eu fui chamado, eu tive 2 convites aqui no Rio Grande do Norte para assumir partidos. Tanto a rede de Marina Silva, caso tivesse sido criada, a gente tinha um convite para ingressar, como no Solidariedade, como a rede não ocorreu, e teve esse honroso convite do deputado Paulo Pereira, a gente foi para o Solidariedade e estamos nesse projeto de construção de solidariedade no Rio Grande do Norte, que é um projeto que está nos dando um entusiasmo muito grande. Kelps, vem cá. Eu tenho visto, diante a todas as pessoas que vêm aqui no nosso programa, eles falam de novo, né? Por exemplo, Amanda Gurgel, na semana passada, nós conversamos em relação ao partido, e eu vejo realmente que muitas pessoas estão decepcionadas com seus partidos. Pela forma, digamos assim, eu posso até mencionar a última entrevista que ela falou, o PT deixou de ser o partido dos trabalhadores porque se tem campanhas financiadas por empresários. Eu tenho uma visão muito tranquila em relação a isso. Com a minha visão de política, um agrupamento de pessoas que formam partido, eles têm que ter um objetivo e um projeto de execução desse objetivo. E esse objetivo deve ser sempre, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, nós temos um plano de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. Nós temos um projeto para ajudar a gerir o Rio Grande do Norte e distribuir melhor suas riquezas. Após isso, você faz um plano para chegar ao poder para poder executar isso. O problema é que hoje, na política do Rio Grande do Norte, muito no Brasil, você só tem um projeto de poder. Você não tem um projeto de governo, você não tem um projeto de desenvolvimento. Agora mesmo a gente está na sucessão estadual, no Estado. Sim. Você não vê nenhum partido discutindo nenhum tema de gestão. Discute, um fala mal do outro, diz que vai se alinhar a nível nacional, ou critica sem apresentar solução. A gente, no Solidariedade, não quer adotar esse caminho, sem querer ser melhor do que ninguém. A gente topa, porque a gente tem o que dizer sobre uma nova política de logística para o Estado, que não existe. Uma nova política de tecnologia de informação de TI para o Estado, que não existe. Um novo sistema de compras no Estado, que o de hoje é arcaico. A implantação da meritocracia no serviço público. A gente tem o cuidado de se capacitar para discutir temas técnicos de gestão. Afinal de contas, quem ganha a eleição vai ter que gerir, vai ter que administrar. Eu disse hoje na Assembleia, Rosalba Ciarline fez um dos mais bem-sucedidos e mais primorosos projetos de poder no Rio Grande do Norte. Fez uma estratégia perfeita, saiu da Prefeitura de Mossoró, chegou ao governo do Estado, mas não preparou o plano de governo. Esqueceu que depois que se ganha o poder, você tem que exercê-lo, e exercê-lo com competência. Então, na opinião do senhor, qual foi o maior erro, então? Foi esse? Foi esse. Não entendeu e ignorou, além de não ter se preparado para governar, ignorou um novo momento que se vive no mundo do ponto de vista da comunicação. Alguns anos atrás, Bruno, a gente só o cidadão comum, ele era só passivo no processo de comunicação. Ele assistia a TV, lia o jornal, lia a revista, e aquela informação, se ele achasse boa ou ruim e quisesse comentar, ele comentava com 20, 30 pessoas ao seu redor, em casa, no trabalho. O processo de comunicação mudou. O cidadão comum, hoje, ele é agente ativo desse processo. Ele entra na rede social e fala para 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 1 milhão de pessoas. Ele é voz ativa no processo e ele troca informação com outros cidadãos comuns. Então não há mais essa hegemonia do poder na comunicação. Então o cidadão ficou muito mais crítico e a sua crítica ficou muito mais forte. Então a opinião do senhor em relação à oposição e situação limita a crítica do político? Construtivamente. Tem que ser crítica construtiva. Não, assim, obviamente, a crítica tem que ser construtiva, mas quando, por exemplo, um deputado ele é situação e um outro ele é oposição, ele se limita às suas críticas? Isso é uma dicotomia das mais tolas e das mais maldosas que existe na política brasileira. Por quê? Não adianta você ser situação para estar balançando a cabeça na Assembleia Legislativa e concordando com tudo que vem do governo. Nem adianta ser oposição para falar mal de tudo que vem do governo, independente se é bom ou se é ruim.
Você tem que defender os seus conceitos e os interesses da sociedade. O governo manda projetos bons, como mandou hoje para a Assembleia, e manda projetos muito ruins e que têm que ser criticados. O que ocorre é o seguinte: se eu sou de oposição, eu sou oposição a tudo. Se eu sou situação, eu aceito tudo. Parece até que você recebe um mandato. Olha, é muito difícil você se eleger deputado. Você recebe um mandato, essa honraria do povo, e entrega esse mandato de bandeja ao governo ou a interesses partidários de poder. Eu não posso fazer isso com o mandato que me foi otorgado pelo povo. Então, a minha postura na Assembleia é: não tenho nenhuma preocupação nem de ser oposição, nem de ser situação. Eu tenho a preocupação de ser propositivo e me preparar bem, como tento me preparar diariamente, estudando políticas públicas, economia, administração pública diariamente, para poder colaborar no processo de desenvolvimento do Estado. Ou então eu vou para outro time, que é um time grande, enorme, com grandes nomes, que é o time que só quer manutenção de poder. Agora, veja bem, e essa sua visão, sabe, Kelps, me admira bastante. Porque, tipo assim, se você não for situação, se você não falar bem, você tem que falar mal. As pessoas, quando não vê a pessoa criticando o governo, ela automaticamente, eu acho que o cidadão, pelo fato de já estar acostumado a ver situação e oposição, ele vai conjecturar assim: poxa, o Kelps Lima, eu acho que ele é oposição. Ah, não, eu acho que ele é situação, ele está do lado de Rosalba. O senhor já percebeu ali, acho, na população, já sentiu alguma coisa parecida? Já, mas essa interpretação é o seguinte: como esse governo é muito ruim, ou seja, tem muito pouca coisa a elogiar, naturalmente as pessoas tendem a interpretar que você é da oposição, porque você mais critica do que elogia. Eu não tenho nenhuma relação política, por exemplo, com o prefeito Carlos Eduardo. Eu voto em Natal, sou eleitor de Natal, foi a cidade que eu tive mais votos, tive 13 mil votos em Natal. Mais da metade ou quase a metade? Quase a metade da minha votação foi em Natal. Ou seja, eu não sou nem situação, nem oposição à prefeitura municipal, e eu tenho muitos elogios à gestão do prefeito, e não faço parte do governo. E tenho total liberdade de criticá-lo naquilo que eu acho que não está bem. No caso do governo, o problema é que o governo atual é tão ruim que você não acha nada para elogiar. E as coisas que você tem para criticar são sempre muito fortes, porque as coisas estão ocorrendo de forma muito errada. Então, essa interpretação é natural. Agora, eu, pessoalmente, não tenho. Hoje, chegou na Assembleia 3 projetos novos que precisavam de dispensa de tramitação. Eu sou líder de um bloco que é formado pelo PT, deputado Fernando Mineiro, PCdoB e deputado Fábio Dantas e o Solidariedade Comigo, e eu votei a favor da dispensa da tramitação da matéria, que é uma matéria do governo, mas que é boa para a sociedade. Ah, entendi. Isso é muito interessante. O senhor era do PR, o senhor poderia conversar com o telespectador quais os motivos do terceiro bloco aqui no Conversando com Bruno Zen, por que não permaneceu no PR? E também algumas opiniões no que diz respeito ao governo Dilma, ao governo Rosalba, como ele já externou, e se votaria, se tem alguma intenção, em que lado, na opinião dele, para Senado, para governo aqui no estado do Rio Grande do Norte, a opinião dele, quem é que está mais bem preparado para assumir o Rio Grande do Norte. No terceiro bloco, aqui no Conversando com Bruno Zen. As delícias do Nordeste, tudo em um só lugar. São os produtos do Sena que você vai adorar. Da castanha do caju, a castanha do Pará. São os produtos do Sena que você vai adorar. Todo mundo já conhece, você sabe muito bem. Produtos de qualidade, a marca Lucena tem. Se der o carinho, a gente já provou. Produtos Lucena, é tudo feito com amor. BR-101, fone 3207-8079. A Real Publicidade é uma empresa genuinamente potiguar. Com vasta experiência comprovada, atua no mercado da publicidade com adesivos, banners, placas de sinalização e plotagem. Adesivamos carros e caminhões com os mais modernos equipamentos, garantindo a qualidade absoluta. Real Publicidade. Fone 3218-4861. De volta no Conversando com o Bruno Zen, no nosso último bloco. Vou correndo aqui porque tem muita coisa aqui.
O deputado Kelps Lima, do Partido Solidariedade, é o nosso entrevistado de hoje. Deputado, por que saiu do PR? Bruno, a gente não tinha a liberdade no PR que a gente tem hoje no Solidariedade. Eu entrei no PR já nos últimos dias de filiação para ser candidato em 2010. Então, a minha convivência partidária ela começou a ser maior após a eleição. E o PR, ele não... Só para você ter uma ideia... Sim. O PR não tem nenhum diretório em nenhum município do estado. 100% do partido é só comissão provisória para o presidente estadual do partido trocar a comissão na hora que quiser. E isso ocorreu conosco. Eu era presidente da comissão provisória em Natal, um belo dia, acordei, li o jornal e vi que não era mais porque o presidente estadual do partido tinha feito um acordo. O senhor não foi Não foi comunicado nem nada. Nem comunicado? Não, comunicado nada. Aí a gente viu que não tinha ambiente, não tinha clima, entrei com ação na Justiça Eleitoral, nós ganhamos a ação por 7-0, e fomos liberados para mudar de partido. Depois também nem para o Partido Novo, nem precisava da liberação da Justiça. Mas a Justiça reconheceu que a gente tinha direito de mudar de legenda por causa do tratamento que a gente recebia dentro do PR. Mas é incrível, sabe, Kelps? Eu fiquei pasmo agora, porque quando o senhor teve um vídeo lá na internet, muito bem divulgado, muito bem amplo, e acho que muitas pessoas replicaram esse vídeo nas suas redes sociais. Foi o vídeo de político mais visto no Rio Grande do Norte ano passado. Nenhum vídeo político teve um número maior de visualizações do que esse. Foi justamente esse que o senhor falou, que tinha já entrado na Justiça, no caso, para pedir desfiliação do PR. Mas, assim, o senhor depois não teve nenhuma conversa com Não teve, nada disso é pessoal. Nada disso é pessoal. Você tem divergência política, você tem divergência de conceito ideológico, mas você não leva isso para o campo pessoal. As coisas ocorrem no campo político, elas têm uma conotação diferente. Senão, eu posso ter uma grande divergência do ponto de vista ideológico com a pessoa, isso não faz dela inimigo. Eu tenho muito cuidado, e aqui no Rio Grande do Norte tem um problema muito sério, que é você tratar a política como paixão, como se fosse jogo de futebol. Isso é muito grave. A gente aqui no Rio Grande do Norte elege governador ou porque nasceu na família certa, tem um sobrenome bom, ou porque é do verde ou do vermelho, ou porque é carismático, frequenta a festa de padroeira, vai à festa de carnaval. E isso não é critério de escolha de político. Político a gente não escolhe por paixão. A gente escolhe com objetividade quem é honesto, quem tem capacitação técnica, quem tem um grande grupo e um grande projeto para administrar o Estado, ou para compor a Assembleia, a Câmara Federal. Isso, na minha cabeça, é muito claro. Kelps, o senhor me perdoe, vou chamar de senhor, porque o senhor é autoridade, eu não vou aqui de forma alguma chamar de você. O meu diretor sempre me pede para ser bem cartorial. Mas, enfim, apesar de ser muito jovem na política, né? E também como ser humano. Mas olha aqui, extinção da Casa Oficial para Governador. O fim de uso de marcas e de slogans de governos e a obrigatoriedade, né, no caso, para todos os governantes utilizarem apenas os símbolos de estados e tal, que inclusive já foi aprovado. Foi aprovado já. Isso mexeu na ferida de muita gente, porque, vem cá, o senhor já deve ter entrado em alguma cidade por aí, que ela é pintada da cor do partido do governo. Várias. De quem está administrando. Se, por exemplo, quem administra é o PT, a cidade é bonitinha, no caso vermelha, pelo PV a cidade ficaria verde. O senhor achava isso... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente precisa sair... A gente trata alguns políticos do Rio Grande do Norte como reis e rainhas. E não é assim. Nós entramos com um projeto para acabar a residência oficial do governador. Custa R$100 mil por mês a residência oficial do governo do Estado. Um Estado pobre como o nosso. Se fosse um palácio histórico, uma tradição centenária, mas não é uma casa comum. Lá tem mais policial do que, nessa casa, à disposição da residência oficial, do que a maioria dos municípios do Rio Grande do Norte. Marca slogan de governo. Como é que o Estado, você usa o dinheiro do Estado para tentar criar uma identidade com as obras que você executa, criando marca e slogan? Não, tem que ser o brasão do Rio Grande do Norte. Entramos com um projeto para proibir a inauguração de obra inacabada. O gestor que inaugurar uma obra que não esteja funcionando, uma escola que já não esteja com aluno dentro há pelo menos 15 dias, ele vai incorrer em improbidade. Foi outro projeto que apresentamos.
Regulamentação do uso da verba publicitária. Nós somos a favor que exista a verba publicitária. O Estado precisa se comunicar, mas não para autopromoção pessoal, não para estar divulgando obra. Tem que ser para promover nosso turismo, campanhas educativas, arrecadar impostos. Então, nossa linha de projetos, ela é dita polêmica, porque, na realidade, ela tenta acabar com o mau uso do dinheiro público e fortalecer. Nós precisamos, Bruno, fortalecer o Estado e diminuir o poder da classe política. Quanto menos poder a classe política tiver para esmiuçar na máquina pública, melhor. Os políticos eles precisam dar o caminho, o norte, ser o timoneiro na condução do Estado mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Agora, tomar conta, essa ocupação politiqueira da máquina pública, ela traz um prejuízo incalculável para o Rio Grande do Norte. E essa briga nós compramos. O senhor já foi muito criticado pessoalmente na Assembleia Legislativa por deputados. Já, todo dia. Por esse fato, todo dia. Tem deputado... Alguns ficam calados, falam com o senhor e dizem assim, Kelps, eu estou contigo, mas eu não posso falar isso publicamente. Muito. Tem deputado que chega para mim e diz assim, rapaz, deixa de ser bobo, você não vai ganhar voto com isso. Eu estou aqui há 30 anos, nunca fui oposição ao governo do Estado nem 30 minutos. Você viu que esse negócio, você não tem acesso às estruturas de poder. Mas é incrível, porque o senhor é citado nas pesquisas eleitorais. Você não vai ser reeleito. Esse tipo de conversa a gente ouve na Assembleia. Mas eu não tenho essa preocupação, porque eu não estou na Assembleia para agradar deputado estadual. Nem estou na Assembleia para agradar governador. Eu estou na Assembleia para defender aquilo que a gente acredita, tendo consciência que nós não somos donos da verdade. A gente erra e a gente quer debater justamente para evoluir nas nossas ideias. Agora, eu não estou preocupado com quem está no poder há 20 anos, 30 anos, famílias que vem o tio, o avô, o pai, o sobrinho, todo mundo em cargo público a vida toda. Não são esses que vão pautar a atuação política da gente. Se caso um governador, candidato, que tenha um nome de, assim, por exemplo, um nome muito conhecido, sobrenome conhecido, venha se candidatar, o senhor votaria aqui no Estado? Se o projeto for bom, eu não tenho essa preocupação com pessoas. A grande renovação da política do Rio Grande do Norte, ela tem que ser de atitude, não necessariamente de juventude, até porque a experiência é importante. E qual a posição, digamos assim, do Partido Solidariedade no Estado? O partido só vai votar no candidato depois dele apresentar o projeto de governo dele, de forma clara, objetiva, e esse projeto se coadune, pelo menos, com a maioria das ideias de solidariedade. Nosso critério é esse. Não interessa qual é o sobrenome, não interessa a cor partidária, não interessa qual... Não há essa preocupação, porque isso é irrelevante. O importante é um grande projeto, porque o governo não acaba nas eleições, muito pelo contrário, ele se inicia após ela. Então a gente tem que se preocupar, na hora de definir como vai se comportar nas eleições, com aquilo que vai acontecer depois da eleição. 7 de outubro não pode ser mais importante do que 1º de janeiro de 2015. Deputado estadual Kelps Lima, Partido Solidariedade, se algum instituto, rapidinho, essa aqui tem que ser um rapidinho, porque eu tenho que me despedir, nós temos que nos despedirmos, porque o tempo já está estourado. Se uma pesquisa, o IBOP ou qualquer outro instituto de pesquisa perguntar qual a avaliação do senhor à presidenta Dilma Rousseff, o que o senhor responderia? Ótimo, bom, regular ou péssimo? Do ponto de vista do Rio Grande do Norte, meramente regular. A presidenta Dilma Rousseff não tem uma boa política para o Nordeste brasileiro. Há uma má distribuição dos tributos federais, a gente recebe muito pouco dinheiro aqui e não há uma priorização de projetos de desenvolvimento para o Nordeste brasileiro. Então, do ponto de vista nordestino, a presidenta Dilma ficou devendo muito. E o senhor votaria? Eu votei na presidente Dilma. Esse ano eu não sei se eu vou votar. Provavelmente não. Nosso partido muito provavelmente vai apoiar o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Mas eu votei na presidente Dilma, sim, como votei no presidente Lula, mas eu acho que ela não atendeu as expectativas, em especial do povo do Rio Grande do Norte. Fique agora as suas considerações finais aos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa. Bruno, só tenho que lhe agradecer a você, seu telespectador da Rede TV, dizer que foi um grande prazer estar aqui e é sempre uma grande honra estar debatendo os problemas do Rio Grande do Norte. A gente se encontra na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 9h55, aqui na Rede TV. Até a próxima quinta-feira. Valeu!
Conversando com Bruno Zen. Oferecimento Produtos Lucena, Loja da Fábrica, Candelária, 3207-8079. Monte com Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. 3643-3993. Real Publicidade e Serigrafia, 3218-4861. Online Forman. Moda masculina, Via Direta, Hiperprudente e Natal Norte Shopping. E Urne, a carteira oficial dos estudantes. Via Direta, 3206-0496.